Olá, seguidores do Diego Amazônia. Eu sou Michelle Bad Queen, sou de Fortaleza, sou cantora, compositora e ativista animal. Eu não posso falar de causa animal sem eu falar de propósito. E a causa animal, para mim, é um propósito. Se eu sou uma ativista animal, é graças às escrituras. É graças ao que está na Bíblia, ao que está na Torá, naquilo que eu acredito. A causa animal e a espiritualidade está muito ligada para mim. Para mim, lutar por esses inocentes é o mesmo que exercer meu ministério no mundo. Meu ministério, ele não está dentro de quatro paredes. Eu não faço parte de instituições religiosas e nem entro mais nos templos feitos por mãos humanas. Eu tentei fazer esse vídeo sem tremer. Mas existe uma palavra que ficou no meu coração. Ergue a tua voz em favor do mudo e do necessitado. Essa referência está no livro de Provérbios 31, versículo 8, e também é mencionada no livro de Esther. Tudo começou quando eu tive contato com os animais do edifício São Jorge. Eram 7 gatos que vinham na janela da minha mãe, na época eu morava com ela, e eu comecei a alimentar esses animais pela janela da minha mãe. Depois eu vi que tinha uma vizinha que alimentava do andar lá de cima, jogava ração no telhado, porque esses animais eles ficam numa espécie de laje. E quando esses animais vieram a mim, a palavra do Criador veio no meu coração. Cuidar e lavrar o jardim. E aquilo se tornou uma lei para mim. Por isso que até hoje eu cuido dos gatos do edifício São Jorge. Por isso que eu peço doação para esses gatos. Porque eles precisam. Não foi fácil poder alimentar esses gatos no corredor, porque antes era proibido. Foi uma luta muito grande para poder alimentar os gatos do edifício São Jorge. Eu estou me segurando para não chorar, mas essa é a verdade. Depois, eu adotei o meu primeiro pet, que foi o Rizoca. Eu enfrentei o mundo por ele. O Rizoca, ele mudou a minha vida. Ele me fez sair da casa da minha mãe e ir para o meu próprio cantinho. Porque gatos não eram permitidos lá. E eu não ia deixar o Rizoca na rua, eu não ia devolver o Rizoca, porque eu adotei o Rizoca para ser o meu filho. Depois do Rizoca veio o Yuki. O Yuki já era um dos gatos lá daquele telhado. E eu adotei o Yuki, castrei o Yuki. Mas infelizmente o Yuki não se acostumou. Ele teve que voltar para o telhado porque ele nasceu e se criou naquele telhado, e como um animal comunitário, ele não conseguiu ser domesticado e ele ficava triste. Então, pela felicidade do Yuki, eu devolvi ele. Mas todos os dias eu o alimento. Se precisar levar ele para o médico, eu levo. Porque mesmo ele no telhado, mesmo ele sendo um comunitário, ele nunca vai deixar de ser meu filho. E depois do Yuki e do Rizoca, veio o Satoru Gojo. Satoru Gojo foi um animal que uma senhorinha deixou ele aos meus cuidados porque ele estava sendo agredido.
no meio da rua, ele estava apanhando. Eu resgatei o Gojo, cuidei dele, botei ele para adoção, mas o meu vínculo com o Gojo era tão grande que o Gojo ficou e ele se tornou meu filho mais velho. Ainda hoje ele está comigo. E aí, quando eu entendi que eu tinha uma missão, nessa causa, porque quando meu coração foi despertado, ainda não apareceram tantos casos terríveis, mas depois que houve esse despertar dentro de mim, aconteceu, o caso Orelha explodiu no mundo inteiro. E eu entendi que era Deus me chamando. E que eu não podia me calar diante dessa situação. E que a vida desses animais importa, tanto quanto as vidas humanas. Eu entendi que é um chamado de Deus para mim. Eu entendo isso como um chamado do meu Criador. Quando eu encontrei com uma das vítimas do caso João Vitor, e ela me contou sobre o caso, eu abracei esse caso também. Porque eu quero justiça e eu quero saber onde estão esses animais. E agora tem um novo caso que eu estou abraçando, que é o caso da Estrutural, onde mais de 100 gatos foram covardemente assassinados na cidade de Fortaleza, Ceará, na empresa Estrutural que fica na Jacarecanga. Tem vídeos que comprovam a crueldade do que está acontecendo. E além disso, hoje eu vi um comentário de uma pessoa falando sobre o aterro sanitário de Baturité, que virou um verdadeiro depósito, onde 400 animais estão jogados lá sem nenhuma política pública. Todas essas causas me movem. Todas essas causas, elas me tiram do meu sério. Eu não posso ficar calada diante de tantas atrocidades que estão acontecendo no mundo. Principalmente com seres tão inocentes como os animais. E dentro dessa visão e desse propósito, eu lancei uma música que eu escrevi há 20 anos atrás, chamada Chameleon Cat. E decidi no meu coração que 10% da minha parte dos royalties dessa música vão ser destinados à causa animal. Principalmente aos pequenos protetores. Isso, claro, depois dos gatinhos do São Jorge, que eles são a minha principal luta. Porque se eu não puder fazer bem aos gatos, aos comunitários no meu entorno, como que eu vou fazer bem aos gatos e comunitários, aos animais comunitários do Brasil? Primeiro eu cuido dos que estão perto de mim, depois eu cuido do restante. Eu, Michelle Bad Queen, me movo por essa causa.